Então, olha só, a partir de pontos que nós selecionamos em cima do elipsoide de revolução, nós podemos desenhar ou fazer um esboço de como que será a seção, né, criada entre um ponto e o outro. Aqui é só para exemplificar, né, como a gente pode identificar essas seções normais, né? Eu estou pegando aqui um ponto P1 em cima do elipsoide de revolução, estou pegando um ponto, né, dois pontos, ó, P3 e P4, né, cuja latitude deles são maiores que a do ponto P1. Eu estou pegando aqui o ponto P2 e o ponto P5, cuja latitude, né, são maiores do que P1, então P3 e P4, latitude menor, P1, P5 e P2, latitudes maiores. Se você pensar agora em termos de longitude, P3 e P2, né, tem longitude menor do que P1, e P4 e P5 tem longitude maior do que P1. Isso considerando que eu estou exatamente no hemisfério sul, né, a oeste de Greenwich, entendeu? Então, com base, né, na posição dos pontos, né, eu posso fazer um croquis por onde passará, né, essas seções normais, né, a direta e a recíproca, né? Então, se você, né, utiliza o ponto P1 como referência e se você, né, olha ou visa o ponto P3, né, qual será, né, o caminhamento da seção, né, normal que contém P1 e passa pelo P3, que contém P1 e passa pelo P2, que contém P1 e passa pelo P5, que contém P1 e passa pelo P4. De fato, você já sabe o seguinte, que são duas seções distintas e diferentes, né? Ou seja, a curvatura delas, né, elas, né, se voltam uma em relação à outra, né, tipo uma pétala, né, de uma planta qualquer, né? A gente até chama isso de pétala algumas vezes, né? Ela desenha as 4 pétalas, né, do meu ponto, né? É basicamente desenhar essas duas linhas, a linha vermelha e a linha azul. Agora a gente precisa orientar essas linhas. A gente precisa dizer qual que é a seção direta de P1 para P3 e qual que é a seção recíproca, né? Ou seja, de P3 voltando para P1. E para identificar qual é a seção direta, é você selecionar aquela mais ao sul. Então o segredo é selecionar aquela seção mais ao sul. Ou seja, a seção vermelha e a seção azul, elas estão em posições diferentes. Mas a seção mais ao sul, que parte de P1, é a vermelha. Então, se você passa uma seção normal em P1 que contém P3, né, a seção desenhada em cima do elipsoide vai exatamente ter a linha vermelha como referência. E aquela oposta, né, é a seção azul. Vamos olhar o P2 aqui, ó. Eu tenho uma seção entre P1 e P2 e P2 voltando para P1. Se você usa P2 como referência, né, e você observa e vai para P1, qual a seção mais ao sul? É a seção azul ou a seção vermelha? Veja que a seção vermelha é a mais ao sul. Então, a seção normal que parte de P2, né, indo para P1, vai ser a vermelha e vou orientar dessa maneira. Evidentemente que a outra é o oposto, né? E assim você consegue identificar quais são as seções que partem de cada ponto e as que chegam em cada ponto, observando quem está mais ao sul. Quando você tem as situações particulares, aonde o ponto está sobre o mesmo paralelo ou sobre o mesmo meridiano, as seções, né, direta e a seção recíproca, elas coincidem. Então, no caso aqui especificamente, ó, o meu ponto P1 e o meu ponto P2 estão sobre o mesmo paralelo. Logo, as duas seções vão coincidir.
né? Quando o ponto estão no mesmo meridiano, também as duas seções vão coincidir. Então, são as duas exceções aonde as seções, né, elas coincidem. Ou quando você está na mesma latitude ou quando você está na mesma longitude. E as seções normais, elas são interessantes porque ela cria uma região em cima do elipsoide de revolução, onde você pode desenhar uma linha chamada linha geodésica. Então, a partir das seções desenhadas, né, de dois pontos distintos, nós conseguimos traçar entre o ponto P1 e P2, olha só, P1 está aqui e P2 está aqui. A pergunta é, qual que é a linha, entendeu? Ou qual que é o menor caminho entre P1 e P2? Não é o caminho azul, não é o caminho vermelho. É um caminho intermediário entre o azul e o vermelho. E esse caminho intermediário é chamado de linha geodésica. Aqui você tem aqui no desenho abaixo, ó, como que a linha geodésica se desenvolve. Ela, ao sair do P1, ela se aproxima mais da seção normal que parte de P1. Ao chegar no P2, ela vai se aproximar mais da seção normal que parte de P2 e na direção de P1. Então, a linha geodésica, ela vai ser uma linha reversa, que na saída ela se aproxima da seção normal que parte do ponto e na chegada ela vai se aproximar da seção normal que parte daquele ponto também. Então, evidentemente que ela vai ter que fazer uma curvatura. Então, é chamada de uma curva reversa. E essa curva reversa é a menor distância entre o P1 e o P2. Evidentemente, né, que aqui nós estamos com a seção bem ampliada para que vocês percebam isso. Mas, como eu vou mostrar mais para frente, entendeu? Este ângulo aqui, ó, entre as duas seções, ele são muito pequeno. Isso aqui é muito pequeno, entendeu? Você vai ver ali o grau da natureza, o tamanho desse ângulo. E vai dizer, ó, mas isso é insignificante. Sim, para distâncias curtas, isso é insignificante. A gente não vai levar em consideração, né, esse fato. Mas, quando você trabalha com bases que são muito grandes, bases de 60, 70, 80 quilômetros, entendeu? Ou, muitas vezes, até maiores que isso, as seções normais que partem de um ponto e chegam no outro são diferentes e elas têm um ângulo entre elas. E esse ângulo tem que ser levado, muitas vezes, nos cálculos geodésicos de precisão, para que você possa fazer a redução dos dados de maneira correta e apropriada. Então, olha só, observando aí duas seções, né, traçadas sobre dois pontos distintos, né, nós temos aí que essas duas seções, ela cria uma região em cima do elipsoide de revolução e dentro dessa região nós vamos traçar aí a nossa linha chamada linha geodésica. Então, a geodésica, ela divide o ângulo formado entre duas seções normais e recíprocas, né, na razão aí, ou na relação de 1 para 2, né? Que é da ordem de frações de segundos, né? Então, você tem aí o modelo matemático, né, que calcula quanto que vale esse ângulo aqui, ó. O ângulo θ total, né, envolvendo aí exatamente os dois pontos P1 e P2, eles são calculados, ou você calcula ele através desse modelo matemático, aonde você precisa aí da segunda excentricidade, que é o E', você precisa do semi-eixo menor do meu elipsoide de revolução. Você precisa aí, ó, do azimute, né? Do azimute da direção envolvendo esses dois pontos, entendeu? Então são parâmetros do elipsoide que entram no cálculo exatamente deste ângulo, né? E o ângulo formado, então, por duas seções normais recíprocas pode atingir a ordem de centésimo de segundo, olha só, 0,01, em triangulações de progressões clássicas envolvendo lados em torno de 40 km. Ou seja, se o ponto P1 e o ponto P2 estão exatamente em cima da superfície da Terra e a distância entre eles é da ordem de grandeza de 40 km, se você traça as duas seções, né, as seções normais, né, a direta e a recíproca, entre os dois pontos, esse ângulozinho aqui, ó, ele é da ordem de 0,01 segundos. Muitas vezes os equipamentos que nós temos de coleta de dados hoje por topografia clássica não tem essa precisão, né? Então, quando você trabalha com dados, né, muito inferiores a isso, e como a topografia clássica trabalha com lados muitas vezes inferiores a isso, esse ângulo entre as duas seções, praticamente isso é ignorado. Por quê? Porque a gente não vai compensar na transformação ou na redução dos dados da superfície física da Terra para cima do elipsoide de revolução,
e posteriormente do elipsoide de evolução para o cilindro que vamos quantificar, usando aí os conceitos de projeção da cartografia, a gente vai ignorar essas coisas, né? Isso aí é utilizado exatamente, né, quando você está trabalhando com poligonações que envolvem lados muito grandes, né? Então, a poligonação clássica da geodésia, né, nos primórdios da geodésia, quando a gente utilizava, né, esses pontos para poder fazer redes geodésicas grandes, né, a gente tinha que levar em consideração isso, né?